esse tipo de jogo, um clássico, com dois clubes, dois clubes e dois times numa situação, digamos, de crise, pré-eleição, técnicos ameaçados, jogadores na berlinda, ele tem um peso maior. A gente estava falando aqui desde a semana passada que para o São Paulo e para o Fernando Diniz era um jogo peso 10. Para o Thiago Nunes talvez fosse um jogo peso 5. Não era tão fundamental, mas era importante. E depois do gol do Brenner no finalzinho, o São Paulo empurra a crise para o outro lado, empurra a crise para o rival. E acho que o Fernando Diniz ganhou o jogo necessário para se reabilitar no comando do São Paulo, o jogo peso 10. Os outros dois anteriores, vitórias contra o Sport e contra o Atlético, não serviram para o Fernando Diniz recuperar o prestígio que ele tinha no início, quando foi contratado lá no São Paulo. Agora, uma semana completa com 9 pontos e a vitória no Clássico lhe dão, enfim, um respiro. Essa é a primeira boa notícia. E aí, as demais, eu acho que o Hernanes, o Diego, que o Juca destacou bem, elas também têm a assinatura do Diniz, né? De uma forma ou de outra. A volta do Hernanes, muito por conta da contusão do Daniel Alves, jogando como substituto do Daniel Alves, mas voltando, fazendo gol como capitão do time, ele é o jogador que tem mais ligação com o São Paulo e o simbolismo da vitória com o gol do Hernanes ele é muito grande para o torcedor do São Paulo. Agora, mais do que isso, eu acho, é de fato a questão do Diego, que foi uma alteração promovida pelo Diniz, assim como o Léo na zaga, o Léo Pelé, o nosso Alaba brasileiro, e que se comportaram muito bem no maior desafio deles. Era o maior desafio para o Diniz, era o maior desafio para a dupla de zaga jovem, contra um centroavante, um dos mais perigosos do país, hoje o Jô, malicioso e tudo mais. E aí o futebol, Tironi, ele tem alguns detalhes que ele vão além da questão técnica, tática, física. Quando o Juca fala que o Diego colocou o Jô no bolso, ele colocou o Jô no bolso tecnicamente, impedindo o Jô de jogar o melhor futebol, de cabecear uma bola, de finalizar, mas ele colocou o Jô no bolso no confronto da intimidação. E futebol é intimidação o tempo todo. É um jogo com qualquer esporte. E a última derrota do São Paulo para o Corinthians, no Morumbi, e tem aquela pecha do São Paulo não ganhar de rival nas arenas, mas os rivais têm dificuldade em ganhar do São Paulo no Morumbi. A última derrota do São Paulo para o Corinthians no Morumbi teve como personagem o Rodrigo Caio e o Fair Play contra o Jô. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. E dessa vez não teve fair play. Porque não é para ter fair play no jogo de futebol. O jogo de futebol é uma outra coisa. E quando o Jô vai e tenta enquadrar o moleque e o moleque não se enquadra e vai e peita de igual para igual, isso é jogo de futebol. Isso é maturidade. Isso é entender o momento do time. E o moleque entendeu o momento do time. Aquilo tem um valor por trás dos 3 pontos gigantesco. E ontem, o Diego envelheceu, no bom sentido, uns 10 anos numa partida de futebol. Ele mostrou a maturidade que muitos jogadores mais velhos não têm. Ele entendeu o contexto. Ele não podia baixar a bola ali. E ele não baixou. Ele não baixou, o time dele ganhou. E se o grande vencedor do Clássico, pela semana toda, pela situação de encruzilhada, é o técnico que colocou o Diego para titular, o Fernando Diniz, o menino é um vencedor gigantesco também do final de semana. E aí o Hernanes também. Então o pacote que você descreveu, não tem uma hierarquia para ele de vencedores, mas é uma vitória com peso 10 para o São Paulo, que vinha numa situação de sem perspectiva com esse comando técnico, com esse time, com essa mudança de diretoria a curto prazo, aí, com esse processo eleitoral. O São Paulino, eu acho que respirou aliviado, como há muito tempo não fazia depois dessa virada. Então, são 3 esses vencedores, os 3 principais você apontou, Tironi, difícil só escolher qual o maior deles. Pelo pacote todo, talvez o Fernando Diniz
por tudo que ele vinha passando e engolindo, inclusive, da gente aqui em termos de crítica, porque, de fato, ele ganhou uma sobrevida e soube utilizá-la, vencendo o jogo mais desafiador, o clássico com o Corinthians. Qual